Um bom termômetro para saber qual a condição eleitoral de um governante é ver como é que os adversários se referem a ele. Se baterem muito, é porque realmente acreditam que ele está desgastado, mas se tratarem com muita reverência, com muito respeito, é certo que o sujeito que está no comando está popular e que ninguém quer mexer muito com ele para não ficar mal com a população. Nesse sentido, a participação do deputado Carlos Geilson no programa Pra Quem Você Tira o Chapéu, no quadro Pra Quem Você Tira o Chapéu, no programa do Silvério Silva na Rádio Subaé, foi uma participação que deve preocupar a oposição ao governador Rui Costa, porque o deputado Carlos Geilson, sempre tão crítico ao governo do PT, foi bastante simpático na hora de avaliar o governador. Atenção, Carlos Geilson, tira este chapéu. Tiro. Ele tira o chapéu para o governador Rui Costa. Olha, eu vou dizer o seguinte, eu conheci Rui Costa muito diferente do que é este Rui Costa. Ele era amargo, azedo, era um político azedo mesmo. Adoçou agora, foi? Relacionamento. Adoçou, gente? Melhorou. Rui se transformou numa pessoa mais afável, mais doce, mais delicada. Ele chega no local sorrindo, muito diferente daquele sindicalista, daquele vereador de Salvador, daquele deputado federal, que transformação da água para o vinho ou do vinho para a água. Então, eu tenho muitas restrições no campo administrativo e eu acho que muitas promessas não foram cumpridas. Feira de Santana merece do governador Rui Costa mais atenção, mas eu não posso deixar de reconhecer que o seu governo é um governo operoso e que ele é um político que tem correspondido à expectativa da população baiana em parte. Esse, por sinal, foi o último, depois de muitos anos na Rádio Subaé, o último programa de Silvério Silva na rádio. Ele está de mudança para a Rádio Sociedade. Sucesso para ele lá também, como sempre foi. Aliás, voltando para a Rádio Sociedade, onde ele já atuou também por muitos anos. Agora eu vou mostrar para vocês a foto de um elemento de alta periculosidade. Repare bem, porque pode ser que você encontre com ele por aí. Tá vendo aí, ó? Grave bem o rosto dele, vamos aproximar mais a imagem para você fixar melhor. Bom, é claro que eu não estou falando sério, né? Esse aí é um professor universitário e ele tem 88 anos de idade. É um especialista em estudos sobre drogas e, sobretudo, sobre a maconha. O nome dele é Elisaldo Carlini e ele faz parte da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp. Desde os anos 70, este homem pesquisa sobre o assunto e já teve o nome, suas pesquisas, seu trabalho citado em mais de 12 mil trabalhos científicos mundo afora. Pois bem, por que então eu falei que se tratava de um sujeito perigoso? É porque ele teve que comparecer à delegacia para prestar depoimento no inquérito que mandaram abrir por causa do 5º Congresso da Maconha, que ele patrocinou, promoveu, ajudou a organizar lá na universidade. Mas não é um evento para promoção da maconha, é um evento sério, com estudantes e professores e especialistas. E aí, nesse evento, ele convidou o fundador da Igreja Rastafari no Brasil. A Igreja Rastafari coloca a maconha como parte dos rituais do culto. E como tinha participação numa mesa redonda de evangélicos, de católicos, ele também quis chamar esse representante dessa religião. Esse cara está preso, porque maconha é proibido, ele defende a maconha e ele acabou sendo preso aí em algum momento da vida. Está condenado aí a alguns anos de prisão, está na cadeia e o professor fez uma carta requisitando a participação dele nesse congresso. Pois muito bem, uma promotora desconfiou da carta e aí mandou abrir um inquérito sobre isso. Agora, que preparo é esse de uma pessoa que faz parte de uma estrutura como o Ministério Público, no estado de São Paulo, o mais rico do país,
e que não se preocupa em ver o que é que está fazendo, em saber quem é a pessoa que está ali assinando aquela carta. É evidente que ela não sabia de quem se tratava. Aliás, o professor, quando foi à delegacia com seus 88 anos dar o depoimento, ele disse que inclusive ficou um constrangimento quando descobriram quem ele era. E que é um homem, inclusive, que já foi premiado com medalhas pelo governo federal, condecorado pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, em função dos estudos que ele realiza. Mas aí vem uma promotora, estranha um documento e, sem procurar maiores informações, manda abrir um inquérito. E lá vai o velhinho para a justiça. Houve protestos, não deu em nada, a delegacia disse que o inquérito foi encerrado, foi arquivado, mas isso demonstra um despreparo para o que deveria ser uma função básica do Ministério Público. Na Bahia, 80% do fluxo financeiro das quadrilhas vem da maconha. E se a maconha fosse liberada, as quadrilhas estariam quebradas. Agora, o que você prefere? Uma quadrilha quebrada financeiramente ou uma quadrilha cheia de dinheiro, produto desse comércio ilegal da maconha? Se ele deixasse de ser ilegal, esse poder, esse controle sairia das mãos desses bandidos. Isso não é opinião de nenhum palpiteiro, não é ilusão de alguém muito otimista. Essa é a opinião, é informação do secretário de Segurança Pública do Estado da Bahia. Ele deu entrevista falando isso aí para o Bahia Notícias. Só que o secretário também acrescentou que, se aceitássemos, através de uma opinião da sociedade, as modificações das leis, que a maconha fosse liberada hoje, eu quebraria financeiramente hoje as quadrilhas em 80%. Só que ninguém quer. O país é extremamente conservador para se discutir essas questões. Talvez ninguém queira porque alguém, além dos bandidos, está ganhando com isso, né? Não é só ignorância, não é só escolher a opção errada por desconhecimento. A ilegalidade desse comércio dá margem também a muito suborno no meio do caminho, dá margem a execuções sumárias que são debitadas na conta do tráfico. A ilegalidade da maconha interessa não só aos traficantes, interessa a muito mais gente e por isso ela não é nem sequer colocada na mesa para discussão de uma forma séria, como deveria e como poderia, inclusive para a gente reduzir drasticamente esse número escandaloso de homicídios que a gente tem no Brasil. Mas pelo menos hoje em dia, graças à internet, a gente consegue discutir coisas que nem sequer eram discutidas antigamente no Brasil. É claro que aparece todo o preconceito, a ignorância, aquelas opiniões absurdas, negando a realidade, mas o fato é colocado antes, nem isso a gente podia fazer. Estou falando isso porque no fim de semana a judoca Rafaela Silva foi vítima de racismo, chegou no aeroporto do Rio de Janeiro, no aeroporto do Galeão, pegou um táxi e ia se dirigindo para a casa dela, mas aí a polícia parou o táxi e foi ver quem era que estava ali naquele táxi e deixa ela mesma contar a história. Passa 4 policiais dentro do carro, fica encarando o táxi que eu estava dentro. Eu continuei mexendo no celular, fingi que não era nem comigo. Daqui a pouco eles ligam a sirene, mandam o taxista encostar. Aí levaram o taxista para um lado e o outro rapaz bateu com a arma na janela e me chamou para o outro lado. E isso a Avenida Brasil inteira olhando, né? Achando que a polícia tivesse capturado um bandido, né? Aí o cara olha pra minha cara e pergunta: trabalha com o quê? Falei: eu não trabalho, eu sou atleta. Aí o cara olhou pra minha cara: ah, tu é aquela atleta da Olimpíada, né? Eu falei: sou. Aí o taxista falou: ah, aquela atleta da Olimpíada, eu peguei ela lá no aeroporto. Aí o policial responde pra ele: ah, tá, pode ir lá então, achei que tu tinha pego ela na favela. Agora preto nem de táxi pode andar, que deve estar assaltando, tá roubando. Pois é, apesar disso, muita gente nega o racismo no Brasil. Há poucos dias nós colocamos aqui no Sala de Notícia um pedacinho do vídeo daqueles 3 rapazes lá que no Rio de Janeiro fizeram um vídeo falando como é que os negros devem se portar para não serem vítimas da polícia, uma abordagem policial, e várias pessoas, tanto lá no vídeo deles quanto aqui no nosso mesmo, na própria página do Sala de Notícia, vêm comentar que isso é besteira, que estão fazendo mimimi,
que querem se colocar como vítimas e um bocado de coisas que só diz quem está mal intencionado ou desconhece completamente o problema porque nunca sofreu na pele isso. Eu não posso dizer que sofri porque sou branco até demais para os padrões médios brasileiros, mas eu reconheço que isso existe e vejo isso no dia a dia. A gente vê aquela, digamos assim, preferência da polícia em abordar as pessoas mais escuras e a gente vê a diferença de tratamento que existe na hora de abordar uma pessoa que pareça de uma classe social mais alta, mais bem vestida e mais branca, com o tratamento, a diferença em relação ao tratamento que é dado a uma pessoa que pareça mais pobre e que tenha a pele mais escura. Negar isso é um direito que cada um tem, mas afirmar que existe esse preconceito é uma necessidade para que a gente comece a melhorar e a consertar o que está de errado no nosso país. Amanhã a gente volta com um novo programa. Enquanto isso, você passa lá na nossa página, no Sala de Notícia, e confere as informações do dia. Um abraço para você e até lá.